Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo abençoado para a sua edificação espiritual. A história de João, o discípulo amado, e a ilha de Patmos. Não tem como falar de João se não falar da ilha de Patmos, pois foi ele que recebeu as revelações aí do livro de Apocalipse e trouxe para nós, começando aí a nossa mensagem de hoje, fazendo a primeira leitura para você. São duas leituras, vamos começar. João, capítulo de número 13, versículo 23, que diz assim: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estando reclinado no seio de Jesus. Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, o escritor de alguns livros do Novo Testamento. João é conhecido dentro da tradição cristã como discípulo amado. Jesus disse para João: eis aí o teu filho, mulher, eis aí a sua mãe, dizendo aí para João e para Maria. Então Jesus declarou que João era aí esse filho, né? Seria para ela um filho e ela seria a mãe dele. E ele ficou conhecido como discípulo amado. João era filho de Zebedeu, provavelmente de Salomé. Marcos, capítulo de número 1, versículo 19. E também você vai ler Mateus, capítulo 27, versículo 56. E seu irmão Tiago também pertenceu aí ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente, Tiago era mais velho do que João, visto que ele sempre é citado primeiro. Mateus, capítulo de número 10, versículo de 2 ao 4. O apóstolo João era pescador de profissão. Seu pai foi um homem próspero no ramo da pesca, pois tinha alguns empregados. Você vai ler Marcos, capítulo de número 1, versículos 20, vai ter muitas informações sobre aí a vida de João e seus familiares. A tradição cristã associa Salomé como sendo irmã de Maria, mãe de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 56. Leia João 19, 25. Se essa afirmação estiver correta, então o apóstolo João era primo do Senhor Jesus. Antes de se tornar um dos seus discípulos, o apóstolo João era um seguidor de João Batista. Você conhece a história de João Batista, mas eu vou estar colocando aqui na descrição desse vídeo logo abaixo a história de João Batista, tá? E também vou colocar aí quem foram os discípulos de Jesus. Se você quiser ouvir essas mensagens, pode ficar à vontade. Então, João era discípulo de João Batista. E ele teve um primeiro encontro com Jesus, depois de um pequeno intervalo de tempo, se tornou um de seus discípulos, né, como está registrado aí no livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo 16. E Lucas 5, versículo 10. E vamos agora conhecer a personalidade e caráter do apóstolo João. Alguns acontecimentos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e caráter do apóstolo João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão, Marcos capítulo 3, versículo 17. Alguns acontecimentos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e caráter do apóstolo João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão.
né? Muito provavelmente, essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indica que, normalmente, eles eram homens de emoções controladas, mas, em determinadas situações, a ira logo os acendia. Eles eram controlados em certas situações, mas quando o negócio apertava, aí a ira se acendia, né? Nós não somos diferentes deles, nós não somos diferentes deles. Há momentos, né, que o homem se ira, mas é necessário puxar o freio de mão para que isso não venha ultrapassar, né? Um exemplo disto pode ser visto quando os habitantes de uma vila samaritana se recusavam a hospedar Jesus. Veja só, naquela ocasião, um dos dois irmãos logo disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas 9, versículo 54. Ao mesmo tempo em que tal declaração aponta para um temperamento forte, ela também indica um profundo amor e grande fidelidade que o apóstolo João e seu irmão nutriam pelo Senhor Jesus. Em dada ocasião, talvez devido à influência de sua mãe, João e Tiago deixaram transparecer certo egoísmo e ao pedirem aí que Jesus lhe concedesse lugares privilegiados em seu reino. Você vai ler Marcos 10, versículo 37, e você vai ler também Mateus, capítulo de número 20, versículo 20. E por que Jesus chamou aí João de discípulo amado? João, porque ele era o discípulo que Jesus amava. No Evangelho de João, existem muitas referências acerca de um discípulo a quem Jesus amava. Você vai ler aí João 13, versículo 23, João 19, versículo 26, você vai ler João 20, versículo 2, até trovejando, olha só, como eles eram conhecidos aí como filhos do trovão, tá vendo? Então, João capítulo 21, versículo 2 ao 20, e amplamente aceito as tais referências que designam o próprio apóstolo João. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhou com Jesus diariamente e na grande noite da instituição da ceia do Senhor, da celebração da última Páscoa, foi ele quem reclinou, como você pode ver na imagem aí, a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele perguntou pessoalmente sobre a sua identidade, na verdade, sobre a identidade do traidor. Você vai ler João 13, 23. O apóstolo João também esteve presente em 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus. Nessas ocasiões, ele estava acompanhado de Simão Pedro e Tiago. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos 5,37. Na ocasião da transfiguração, Marcos capítulo 9, versículo 2. Durante o período que Jesus esteve no Getsêmani, Marcos capítulo de número 14, versículo 33. Além disso, o Evangelho de Lucas também nos informa que João e Pedro foram as 2 pessoas encarregadas por Jesus de cuidar dos preparativos para a refeição da Páscoa. Você vai ler Lucas 22, versículo 8. No momento da crucificação, o apóstolo João e o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário, ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. Você vai ler João, capítulo 19, versículo 26 e o 27. Depois foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. João capítulo 20, versículo 8. E agora vamos falar sobre o ministério apostólico de João. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. No livro de Atos dos Apóstolos, ele frequentemente é citado na companhia de Pedro.
Você vai ler Atos dos Apóstolos 3, versículo 1. Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 19. E Atos dos Apóstolos 8, versículo 14. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Você vai ler Atos dos Apóstolos 15, versículo 6, Gálatas capítulo 2, versículo 9. A tradição cristã atribui ao apóstolo João a autoria de 5 livros do Novo Testamento. São eles os 4 evangelhos, o Evangelho de João, 3 epístolas, A1, A2 e A3. E o livro de Apocalipse também foi João que escreveu. É verdade que existem algumas críticas que tentam contestar a autoria por parte de João de algumas dessas obras. O 4º evangelho é o livro do Apocalipse. São os principais alvos dessas críticas. Todavia, as evidências apontam de forma muito mais contundente para a verdade de que realmente foi o apóstolo João quem escreveu todos os 5 livros, né? Agora vamos para a morte de João. Não é possível afirmar com certeza por quanto tempo o apóstolo João permaneceu em Jerusalém, mas provavelmente o apóstolo deixou a Palestina no início da Guerra Judaica, antes, de 69 depois de Cristo. Nesse tempo, ele se mudou para a Ásia Menor. A tradição cristã desde muito cedo afirma que João viveu por muitos anos na cidade de Éfeso. Foi em Éfeso que ele teria escrito suas obras literárias, com exceção do livro de Apocalipse. Em algum momento durante o reinado do imperador romano Domiciano, em 81 e 96 d.C., o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Foi em Patmos que ele recebeu as divinas revelações registradas no livro do Apocalipse. Com a ascensão do imperador Marco Nerva em Roma, na verdade, 96, 98 d.C., o apóstolo João foi liberado para retornar a Éfeso. Nessa época, provavelmente, ele já tinha cerca de 90 anos de idade. A tradição afirma que o apóstolo João morreu durante o começo do governo de Trajano, isto é, depois de 98 d.C., com a idade bastante avançada. Algumas antigas críticas também já tentaram afirmar que João não é o mesmo João influente em Éfeso, né? Mas aqui o que importa é o que a Bíblia está falando, que João foi ele, o próprio, quem escreveu aí o livro de Apocalipse, trazendo para nós as revelações do Senhor Jesus, para cada um de nós. Então, nós sabemos que João morreu com idade avançada. Em seus últimos dias, ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs. Curiosamente, o seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer aí o martírio. Atos dos Apóstolos 12 e 2. Você lê esse versículo, está falando sobre a morte de Tiago. Enquanto que João foi o último dos apóstolos a deixar a terra e chegar ao céu. Essa foi a história de João. Agora vamos conhecer aí sobre a ilha de Patmos. Que ilha foi essa? Vamos lá? O que é Ilha de Patmos? Onde fica a Ilha de Patmos? A Ilha de Patmos é o local onde no final do 1º século o apóstolo João recebeu as revelações do livro de Apocalipse. Muitas histórias são contadas sobre a Ilha de Patmos, mas nem todas podem ser comprovadas. Na verdade, a única verdadeira é o que está escrito na Bíblia, porque nós sabemos que esta é a história verdadeira. E onde fica a Ilha de Patmos? A Ilha de Patmos está localizada extremamente no leste do mar Egeu. Ela é uma das ilhas que compõem o arquipélago grego do Dodecaneso, que significa 12 ilhas. A ilha de Patmos fica por volta de 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. Essa região ela era conhecida como a Ásia Menor no tempo dos apóstolos. A ilha de Patmos tem cerca de 13 quilômetros de comprimento
e uma largura aí com cerca de 7 quilômetros. Essa dimensão lhe confere a uma área total de 35 quilômetros. No censo de 2000, a população de Patmos era de 2.700 habitantes. O formato da ilha de Patmos lembra uma meia-lua. Patmos era dividida em duas partes, praticamente iguais, que são unidas por um istmo. O istmo é um estreito de terra cercado por águas de ambos os lados que une duas grandes porções de terra. Em decorrência de seu formato, a ilha de Patmos possui uma baía protegida do lado leste do istmo. A geografia da ilha é caracterizada aí por seu aspecto vulcânico, com vegetação típica dessas condições. As colinas vulcânicas da ilha de Patmos possuem média de 250 metros de altura, sendo que o monte mais alto tem 269 metros, né? E a ilha de Patmos no tempo do Império Romano? Algumas pessoas imaginam que a ilha de Patmos como um lugar completamente deserto e isolado da época dos apóstolos sob o regime do Império Romano. Mas a verdade é que Patmos era uma ilha prisão utilizada pelos romanos, que apresentava um certo movimento naqueles dias. Evidências arqueológicas mostram que a ilha de Patmos já era habitada antes do Império Romano. Tudo indica que a ilha existia vilarejos e até mesmo um possível templo pagão. Alguns defendem que só eram mandados para a ilha de Patmos os prisioneiros mais perigosos. Nesse caso, a ilha serviria como um tipo de prisão de segurança máxima na época. Seja como for, sabe-se com certeza que pessoas eram exiladas em Patmos. No capítulo 1 do livro do Apocalipse, indica claramente que o apóstolo João foi uma dessas pessoas. E João, na ilha de Patmos, e o Apocalipse? Amplamente é aceito que o apóstolo João foi quem escreveu o livro de Apocalipse. Além da declaração presente no próprio livro, que o nome de seu autor é João. O testemunho dos pais da igreja também indica isto. Policarpo, que possivelmente foi discípulo de João, Irineu, que pode ter sido aí discipulado por Policarpo, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio, Jerônimo, declaram que o apóstolo João foi exilado em Patmos por volta de 90 anos depois de Cristo, sob o governo do imperador romano Domiciano. No período do governo Domiciano, houve uma intensa perseguição aos cristãos, tal como havia sido no governo de Nero. Essas perseguições eram ocasionadas, principalmente pela ambição do imperador em restaurar e preservar a religião romana. Durante esse período, houve um enorme número de mártires cristãos. Acredita-se que, antes de ser levado à ilha de Patmos, João vivia em Éfeso. Depois de sair, de ser liberado de seu exílio em Patmos, o apóstolo provavelmente voltou a Éfeso. Foi na ilha de Patmos que João teve as revelações que compôs aí o livro do Apocalipse. Existe um debate de que João, de fato, escreveu o livro na ilha ou apenas teve revelações na ilha de Patmos. Nesse último caso, então, ele teria escrito o livro após terminar o seu exílio, de forma que tudo o que se sabe neste sentido é que o próprio apóstolo João informou e escreve. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao 11. Olha o que diz. E eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento do reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, confirmando aqui que ele estava lá, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve no livro e o que você vê e envia às 7 igrejas, da Ásia Menor, que são Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Fechando aí com chave de ouro, vamos cantar juntamente comigo um hino muito conhecido que você vai se edificar muito. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro e no meio dos 7 castiçais, o semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes estão preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepares para que tu vejas. João viu. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.